Olá, o Senado Federal aprovou o projeto de lei que altera os critérios de distribuição dos royalties do petróleo, dando maior acesso a essa riqueza aos estados e municípios não produtores. Ao longo do debate desses novos critérios, uma outra discussão também foi suscitada: a distribuição dos recursos, o Pacto Federativo, a distribuição dos recursos da União, arrecadados pela União, entre estados e municípios. Afinal de contas, está ou não na hora de revermos esses critérios também? Quem fala conosco sobre o assunto é a senadora Ana Amélia. Senadora, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Quem agradece sou eu pela oportunidade. A senhora foi uma das pessoas que foi à tribuna fazer reflexões justamente sobre uma reforma, né, desse pacto, uma reflexão sobre esse pacto federativo. Não há dúvida, tu tens toda a razão. Hoje nós temos uma federação fragilizada do ponto de vista institucional, do ponto de vista político até, e sobretudo do ponto de vista econômico-financeiro. Tributário e fiscal nem se fala. Por quê? Do bolo tributário, da toda a receita que é arrecadada, 60% fica com a prima rica, que é a União, 24% com os estados, os primos remediados, e 16% com os primos pobres, que são os municípios. Ora, são mais de 5 mil municípios no país, e isso mostra a realidade, a necessidade que temos. Enquanto de 88, quando a Constituição foi escrita, os municípios tinham uma participação de quase 24% da receita da arrecadação tributária brasileira. E hoje tem 16%. Caiu a receita e aumentou a responsabilidade, aumentou a competência para fazer programas na área de transporte escolar, na área de muitos outros assuntos que a prefeitura não tinha. E cada vez que o governo faz um programa, seja para saneamento ou, por exemplo, esse Minha Casa Minha Vida, o governo federal entra com uma parte do financiamento e a outra parte é a prefeitura. Mas como o prefeito e as prefeituras estão, digamos, com a corda no pescoço, porque já estão com o orçamento esticado, o prefeito tem que arrumar o terreno, comprar o terreno se não tem, fazer o saneamento, fazer a instalação elétrica, fazer a instalação hidráulica. Então, isso tem custo. Claro que é preciso compartilhar, mas é preciso dar mais justiça nessa repartição que está injusta e criando problemas sérios para a federação. Então, é nesse aspecto que não só a questão dos royalties do pré-sal, como você lembra bem, que foi o ponto de partida do debate aqui, porque o que havia? Uma distribuição injusta, porque os royalties todos eram para os estados confrontantes com a bacia de petróleo. Rio de Janeiro, Espírito Santo e São Paulo. E ficavam de fora todos os estados não confrontantes. Mas tinha uma argumentação para isso, que o ICMS de energia e combustíveis é cobrada não na origem, mas no local de consumo. Sim. Então a gente já começa a esbarrar nessa argumentação. Todas essas questões precisam agora ser discutidas para que se corrija de uma vez por todas essa injustiça que continua muito grande. Senadora, na sua explicação, não só em relação à questão da questão do pré-sal, que foi discutida ontem, e nós votamos, da distribuição dos royalties do petróleo, mas também da emenda 29, que trata de fazer a União botar dinheiro na saúde, 10% do seu orçamento, ela não põe nada, os municípios põem, a lei diz 15%, a média que o município aplica é mais de 22%, e os estados nem aplicam os 12%, o meu estado aplica menos de 6% da sua receita líquida em saúde pública, e veja como está a saúde. Então não é justo. Agora, não pode a União deixar de só dizer, vou aplicar os 10%, desde que esta casa, o Congresso, aprove um novo imposto. Aí não é justo fazer isso, porque a sociedade já também não suporta mais a carga tributária.